Sejam muito bem-vindos ao canal Resgate da Alma. Meu nome é João Vitor Gonçalves e no vídeo de hoje nós vamos fazer um react ao Reverendo Ageu Magalhães em uma conferência denominada Por que não somos católicos romanos, falando sobre a provável contradição entre tradição oral e tradição escrita, né? Questão da autoridade dentro da Igreja Católica. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui, ative o sininho de notificações para você receber nossos conteúdos em primeira mão. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, já deixa também seu comentário e compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que está em cima do muro, né? Querendo aí entender um pouco mais sobre as doutrinas católicas, os dogmas católicos, mas ouvindo da boca de um verdadeiro católico e não de um protestante, de um líder religioso da igreja protestante. Então vamos, sem mais delongas aí, para o nosso react aqui. Vamos tratar sobre a autoridade das Escrituras. E eu começo perguntando qual é a fonte de autoridade do romanismo. E a resposta é esta que aparece, este tripé. Pessoal, lembrando aqui, é um vídeo de 49 minutos, então para não ficar muito longo, eu vou fazer apenas um react, né? Eu vou assistir e fazer alguns comentários, não vou talvez trazer citações, né, dos pais da igreja, fazer um estudo aqui igual a alguns vídeos que eu faço. A gente vai fazer aqui só mesmo um react, uma reação ao vídeo aqui, aos comentários do reverendo Ageu Magalhães sobre a autoridade, né? Qual é a fonte de autoridade do romanismo, né? Romanismo já é uma forma pejorativa, vamos dizer, de chamar a igreja, né? Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Eles fazem isso porque eles querem se denominar também Igreja Católica, né, no sentido de universal, né? Mas, enfim, a gente sabe que eles não têm nenhuma ligação com as igrejas ao, ao redor do mundo, né? As igrejas, vamos dizer assim, originárias do cristianismo. Tradição, escritura e magistério. É isso que você encontra nos documentos do catolicismo romano, especialmente no catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Tradição, escritura e magistério. Escritura, você sabe o que é. Tradição é o que eles consideram de ensinos que ou foram escritos na própria Bíblia e aqueles que não foram escritos, aqueles escritos que vêm, aqueles ensinos que vêm orientando a Igreja Católica Apostólica no decorrer dos séculos. E o magistério é justamente o órgão da Igreja que tem a correta interpretação da Bíblia. Vamos só pontuar algumas coisas aqui. A tradição não está relacionada somente a ensinos que não foram escritos ou registrados, vamos dizer assim. A tradição, ela traz, por exemplo, a própria lista dos livros, né? O cânon bíblico, ela nasce através da tradição. As igrejas, né, se juntam em concílios para definir qual livro vai ser aceito como base doutrinária ou não, tá? A tradição também são ensinos que foram sendo perpetuados na igreja, né? A gente vê isso muito na obra do Comunitório de São Vicente de Lérins, tá? Um livro excelente para quem quiser entender mais essa questão entre a autoridade das escrituras e a autoridade da tradição apostólica. Mas também algo muito essencial que está composta dentro dessa tradição é a questão da sucessão apostólica. A sucessão do poder do Espírito Santo em cima dos sucessores dos apóstolos, né? Lá em João 20, Cristo ele vai e sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos, né? E esse poder e autoridade que Cristo passa de si mesmo para os apóstolos é repassada para os bispos e sucessores dos apóstolos, através do quê? Da imposição de mãos que a gente chama, dentro da Igreja Católica, ah, do sacramento da ordem, né? Então a tradição ela compõe ensinamentos que não estão
Aí existe um debate muito grande, né, da questão material, né, dos ensinos dogmáticos estão materialmente ou não nas escrituras, né, mas esse é um debate bem avançado, né, para a gente não aprofundar muito, vamos trazer essa questão apenas para que existem alguns ensinos que não estão explicitamente na Bíblia, que estão na tradição apostólica, né? Por exemplo, o próprio culto, né? O culto que é feito pelos cristãos, onde que existe na Bíblia a liturgia de uma missa, a liturgia de um culto? Não existe isso na Bíblia, né? A gente não vai ver, por exemplo, ó, primeiro vocês vão fazer o rito de entrada, depois vocês vão fazer a questão do ato de contrição, depois o glória, depois a leitura dos textos da Sagrada Escritura, depois a liturgia da Eucaristia, né? Isso aí você observa essa questão dessa liturgia do culto cristão primitivo, você vai ver em todas as igrejas apostólicas algo parecido. Os ritos efetivamente são diferentes, mas a estrutura, né? Uma estrutura, você consegue encontrar uma estrutura é, genérica em todas essas liturgias, né? E isso você não encontra na Bíblia, né? Então essa tradição não é só ensinos que não estão escritos, porque você vai ter tradição apostólica escrita em documentos oficiais da igreja também, né? Nos concílios, nas cartas, por exemplo, dos bispos às outras igrejas, né? É, então, essa tradição que possui a autoridade da igreja, ela é uma tradição, não é solta como o reverendo Ageu Magalhães faz parecer ser, tá? E a questão do magistério, o que que é o magistério? É o colégio de todos os bispos liderado pelo Papa. Mas presta atenção, por exemplo, a gente está em 2025, né? O magistério não é composto pelos atuais bispos e pelo Papa Francisco, somente. Mas ele é composto por todos os bispos e todos os papas de todos os tempos. De forma que essa estrutura magisterial de interpretação da Bíblia, de interpretação da tradição, inclusive, né, ela é inerrante e ela não entra em contradição nesses 2000 anos, né? Muita gente pode pegar e falar assim, tem contradição, Concílio Vaticano II com o Concílio de Trento, né? Vai ter alguém falando isso, tá? Mas é só para você pegar e estudar exatamente o que cada concílio fala e ver que não existe essa contradição. O que existe é uma contradição na interpretação dessas pessoas, tá bom? Que é o que vai acontecer basicamente aqui nesse vídeo. Que tem a correta interpretação da Bíblia. Eu cito aqui o Catecismo Católico. 3 parágrafos do Catecismo Católico para mostrar que exatamente essa é a crença deles. Então, o parágrafo 78 diz assim, falando da tradição: essa transmissão viva realizada no Espírito Santo é chamada de tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligado a ela. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. Você deve ter notado aqui que eles atribuem a transmissão dos ensinos, né, que eles chamam de tradição, ao próprio Espírito Santo. Na Igreja Católica Apostólica Romana, o Espírito Santo ele continua revelando ensinamentos para o seu povo, tá? Ele continua em ação. Você notou também na segunda linha? Vou fazer uma correção aqui, né? Uma correção bem pontual. O que o reverendo Agil está querendo dizer aqui é que para os católicos, o Espírito Santo continua trazendo revelações no sentido de novas revelações. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que as revelações doutrinárias, elas foram ensinadas no período apostólico, quando morre o último apóstolo, né, cessou novas revelações. O que acontece depois disso é o desenvolvimento doutrinário destas revelações, tá? É o desenvolvimento doutrinário, não é a revelação, não existe uma nova revelação. As revelações foram finalizadas com a morte do último apóstolo. Isso é bem pontual, porque é muito caro para os reformados essa questão do cessacionismo, né? Do fim de revelações dadas pelo Espírito Santo. E aqui ele faz uma confusão, tá? Não sei se é proposital ou não, acredito que não seja proposital, tá?
Mas eu queria pontuar isso aqui para ficar bem claro. Linha que a tradição, então, é distinta da Sagrada Escritura. É uma outra fonte de conhecimento. E por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que crê. O segundo Ângelo, só para completar aqui também, essa questão de ser distinta não quer significar que é diferente, no sentido de ser uma coisa completamente oposta, tá? Por exemplo, o próprio catecismo diz, ó, esta transmissão viva realizada no Espírito Santo é chamada de tradição enquanto distinta da Sagrada Escritura. Ou seja, existe uma transmissão viva das doutrinas e elas estão tanto na Sagrada Escritura quanto na tradição, tá? É, então existe uma tradição maior sendo transmitida ao longo dos séculos e ela se revela, ela se demonstra na nossa realidade através de duas formas. Uma forma que é as Sagradas Escrituras e outra forma que é a tradição. Então essa outra forma, distinta da Sagrada Escritura, a gente chama de tradição, né? Mas essas duas estão compostas dentro dessa transmissão viva das doutrinas cristãs. segundo parágrafo diz, ainda sobre tradição: daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Parágrafo 82. Você notou aí que, primeiro, a interpretação da Bíblia, da revelação, ela é confiada apenas à igreja. E ela não deriva a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Ao contrário do que os protestantes creem, no sola Scriptura, de que tudo que nós precisamos está na Escritura, católicos romanos dizem que não. O que nós cremos não vem somente da Escritura Sagrada. E o terceiro parágrafo, Isso é assim, dá a entender que é algo absurdo, né? Isso, né? Mas, como está escrito aqui no parágrafo 82, ó, da igreja, daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Escritura. Por quê? A gente entende que existem coisas que não estão explicitamente nas Escrituras, né? Um exemplo básico que a gente traz, que é a própria questão do cânon bíblico. Se você pegar qualquer texto bíblico, você não vai encontrar no texto bíblico algum lugar que explique para você que 2 Pedro é um texto inspirado por Deus para fazer parte da Bíblia. Você não vai encontrar isso. Da mesma forma, você não vai encontrar nenhum texto bíblico explicando do porquê que Apocalipse de Pedro não é um texto bíblico. Isso está no depósito da fé que veio da tradição apostólica, tá certo? Né? Então, isso não deve ser algo tão, como é que fala? Tão mal visto pelo reverendo Eugênio Magalhães, tá? na sequência, o 85, que fala mais do magistério, diz assim: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Então, eles usam a alegada sucessão apostólica, de que Pedro tenha sido o primeiro papa e assim por diante, para dizer que a interpretação correta das Escrituras pertence apenas à igreja. Essa questão da interpretação correta das escrituras é algo bem simples de entender e bem verossímil. Por quê? Imagina só, você pega um texto, qualquer texto que você pegar, né? Se você fizer a ferramenta hermenêutica exegética que os protestantes utilizam, né? Que pega o texto bíblico, exclui ele da história, exclui ele da vida,
né, real da igreja, por exemplo, né? Eles pegam lá, essa palavra aqui quer dizer tal coisa, no contexto pode dizer tal e tal coisa, né? Você vai perceber que quando nós fazemos uma interpretação do texto bíblico dessa forma, vai existir a possibilidade de existir mais de uma interpretação. Qualquer texto que você lê, ele vai te dar a possibilidade de interpretar mais de uma forma. E essas formas estarão corretas, são formas corretas de interpretar. Mas nós sabemos que a verdade, ela é única. Essa verdade, ela não é relativa, vai depender de uma doutrina externa para eu completar aquela aquela interpretação. Então, a verdade, por ser única e por ser o próprio Cristo, ela tem que ser aplicada à interpretação das Escrituras. Então, só existe uma interpretação verdadeira das Escrituras, mesmo que existam outras interpretações possíveis, tá? Então, quando nós dizemos que a igreja é a única que tem a capacidade de interpretar a Bíblia, é nesse sentido, que ela é a única capaz de interpretar verdadeiramente o sentido daquele texto, tá? E eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né? Quando Cristo diz isto é meu corpo no momento da ceia, alguns interpretam como presença real de Cristo, outros interpretam como presença simbólica ou memorial. Se você pegar o texto lá, você vai poder interpretar das duas formas. As duas formas são possíveis, mas só uma é verdade, né? Nós acreditamos que é a questão da presença real de Cristo nos elementos, tá? Então, ah, é necessário sim, por exemplo, ter esse tripé, tá? Porque a escritura, ela tem essa posição de trazer fundamentos doutrinários, né? A tradição tem esse papel de trazer complemento à escritura, né? Você nunca vai ver, e se você estudar bem, você não vai ver nada que contradiz da doutrina católica, que complementa a escritura, nada que contradiz essa escritura, e o magistério tem esse poder, esse papel, sim, de interpretar, né? Como funciona um sistema jurídico em qualquer país. E você vai ter ali a constituição daquele país, você vai ter, agora eu vou esquecer o nome, é, enfim, quando acontece algo, né, uma interpretação daquela lei, por exemplo, ao longo dos processos jurídicos, né? Eu esqueci o nome. Enfim, que um juiz usa, no caso tal, foi feito dessa forma, né? Os advogados aqui depois me tragam o termo correto. Jurisprudência, lembrei, né? Então vai ter a jurisprudência, que são entendimentos e tradição, né, jurídica daquela aplicação da lei, e você vai ter o tribunal, o Supremo Tribunal, por exemplo, que vai interpretar aquela lei escrita para a realidade daquele povo, né? Então é o mesmo formato, né? Que acontece em qualquer sistema, né? Não tem como ser diferente. Então, você tem aqui nesse desenho escrituras e tradição. Magistério é a interpretação das escrituras. Mas as fontes de autoridade, então, da Igreja Católica Apostólica Romana são as Sagradas Escrituras e a tradição. Todavia, A gente já mostrou que não, né? A gente já mostrou que a fonte de autoridade é a revelação divina. E essa revelação divina se manifesta de duas formas diferentes: Sagradas Escrituras e Sagrada Tradição. como diz o Greg Allison no livro Teologia e Prática da Igreja Católica Romana, ele diz isso que creio que vocês conseguem ler, né? Isso. Embora a Igreja Católica diga que as duas se acham em perfeita harmonia, a história mostra que não é bem esse o caso. E quando os dois aspectos realmente entram em conflito, um dos dois se torna autoridade suprema. Adivinhe, no conflito entre Bíblia e tradição, qual ganha? Qual prevalece? É óbvio que é a tradição. E aí eu coloquei alguns exemplos. O reverendo Agil Magalhães, dizer que algo está em conflito com o outro é diferente de provar que algo está em conflito com o outro, né? Você dizer que a Assunção de Maria está em conflito com a Bíblia não quer dizer que a Assunção de Maria está em conflito com a Bíblia. Quer dizer que aquilo que você acha que a Assunção de Maria quer dizer está em conflito com aquilo que você acha que a Sagrada Escritura está dizendo, né? E isso, nesse caso, nessa realidade, pode entrar em conflito. E é isso, pessoal, que quando eu era protestante, eu pensava assim, cara, os católicos são burros.
Eles são iletrados, eles são limitados mesmo intelectualmente. Eu tinha essa visão. Por quê? Porque eu pegava a Bíblia, lia Êxodo 20, por exemplo, né? E falava assim, cara, como assim? Eles têm a Bíblia também. Eles não leem, eles não abrem a Bíblia. E aí depois, quando você vai, você vai entender, você vai estudar a realidade dos fatos, o que acontecia? O que eu achava que os católicos entendiam sobre as imagens e o que eu achava que Êxodo 20 dizia estava em conflito, né? Não necessariamente a doutrina católica com as escrituras estavam em conflito. Então isso é muito importante para você que é protestante, né? E tá com esse receio, com esse pezinho, né? Um pezinho do lado de cá. É importante você entender isso, que existe esse conflito somente nas interpretações daquilo que o protestante, né, acha que está dizendo, tá? Mas quando você estuda o que, que aquela doutrina diz, o que aquele dogma diz e o que, que a Bíblia diz, você vai perceber que não existe nenhuma contradição entre os dogmas católicos com a Sagrada Escritura, tá? E se houver um dia uma contradição e a autoridade da tradição, né, a autoridade da igreja sobrepor a Bíblia, saia da igreja católica. Uns exemplos aqui que mostram como essa balança se inclina sempre para a tradição. Por exemplo, Assunção de Maria. Assunção de Maria é um dogma da Igreja Católica Apostólica Romana de 1950. É possível que alguns de vocês já tivessem nascido em 1950. Como é que uma tradição desta, um dogma deste, pode ser chamado de apostólico, se ele foi criado em 1950? Não tem nada a ver com os apóstolos. Você não tem nenhum registro bíblico da Assunção de Maria. Você não tem nenhum pai da igreja falando de Assunção de Maria. É muito distante da igreja apostólica. A Imaculada... É interessante, né? Porque o fato do dogma ter sido promulgado em 1950 não quer dizer que essa doutrina foi criada ou inventada em 1950. Isso aqui ou é desinformação do reverendo João Magalhães ou é um jogo de palavras para dizer que essa doutrina não existia nos apóstolos ou no período patrístico, né? Talvez a Assunção de Maria seja aquilo que seja mais unânime nas igrejas apostólicas, né? Se a gente pegar igrejas que foram fundadas por um apóstolo e ir lá estudar o que ela fala, todas vão falar de Assunção de Maria, né? Então, o fato, né, de ter sido promulgado o dogma em 1950 não tem nada a ver com a crença dessa doutrina ao longo da história da igreja, né? Que está tendo só mais um erro categórico aqui do reverendo João Magalhães, tá? Não quer dizer nada com nada, né? E a Assunção de Maria não contradiz a Bíblia, né? Inclusive nós temos evidências da Assunção de Nossa Senhora em Apocalipse, tá? Apocalipse 12 é um texto utilizado pela tradição para mostrar que aquela mulher ali se refere não somente à igreja, mas também à Nossa Senhora, tá? Imaculada Concepção de Maria, a ideia de que se Maria é santa, ela nasceu sem pecado. A Imaculada Concepção de Não, não. Não é porque a ideia é que Maria é santa que ela nasceu sem pecado. Ela é santa, né? Não é a santidade de Maria que causa a Imaculada Conceição, é a Imaculada Conceição que causa a santidade de Maria, né? Maria, que é uma doutrina que também veio depois de Trento, depois de 1546, e não a base bíblica. Ora, se Maria... A gente vê que quando o anjo anuncia Maria, Ave Maria cheia de graça, o termo utilizado ali, que charitomene, né, no grego, não é utilizado em nenhuma outra parte da Bíblia e quer dizer que Maria é constituída plenamente de graça. É como se ela fosse moldada pela graça de Deus, né? Então, se ela é plenamente cheia de graça, ela é a própria graça de Deus, vamos dizer assim, né? O termo em grego quer dizer, a gente entende que não há lugar para o pecado, né? Então a gente entende, né? Não pelos seus próprios méritos, né? Mas pelos méritos do seu filho, Cristo Jesus, que Maria é sim imaculada desde sua concepção, e isso a gente vê nos pais da igreja desde antes de Trento, né? Mais uma vez, o reverendo Ageu Magalhães confunde postulado, né? Postular um dogma com a crença na tradição dessa doutrina. Maria tivesse nascido santa, nós teríamos registros bíblicos disso, gente, em abundância. Aliás, nos três príncipes...
Não necessariamente, porque o objetivo da Bíblia não é tratar sobre a Imaculada Conceição de Maria, entendeu? Não é para isso que a Bíblia foi feita, que os livros foram selecionados. Por isso que a gente não vai ter registros eh, claros e explícitos sobre isso, apesar da gente ter o registro da anunciação do anjo. Os principais credos da igreja, o apostólico, o de Nicéia, o niceno-constantinopolitano e o atanasiano, nós teríamos alguma referência a Maria tendo nascido santa. Como é que não consta nem na Bíblia, nem nos três principais credos? Isso Revelar Ageu Magalhães, às vezes você me surpreende, né? Qual que é o objetivo de uma confissão de fé? Qual que é o objetivo dos credos? É dizer naquilo que se crê, né? É uma sinopse de todo o depósito de fé de um cristão, né? E quando, por exemplo, o credo niceno-constantinopolitano foi formado, foi para se contrapor às heresias da época, né? Que era o arianismo e o semi-arianismo. Lá no Concílio de Nicéia, o pessoal estava atacando a divindade de Deus, ó, a divindade de Jesus, e no Constantinopolitano, né, estava atacando a divindade do Espírito Santo. Então, os credos vêm para dar resposta a isso especificamente. Né? Não tinha ninguém atacando a Imaculada Conceição de Maria. Isso foi ser atacado em 1854, quando o dogma foi promulgado. Tá? Então, pessoal, quando um dogma, né, quando algo é dogmatizado na Igreja Católica, por que que ele é dogmatizado? Porque provavelmente existiu alguma heresia que estava combatendo, estava propondo substituir uma fé tradicional da igreja por uma fé nova, tá? Por exemplo, você vai ver o Concílio de Trento bate de cabo a rabo nas inovações dos protestantes. Por exemplo, sola escritura, nunca existiu isso na vida. Sola fide, nunca existiu isso. Eu não acho isso na Bíblia, você não acha isso na tradição apostólica em lugar nenhum, a não ser na Reforma Protestante, tá? E nos hereges, né? Nos hereges que foram sendo combatidos ao longo dos anos. Isso é uma invenção, é uma mariolatria. A Maria como medianeira ou advogada, isso também é uma doutrina que vem depois de Trento, que não tem nada a ver com os apóstolos, porque a Bíblia diz que há apenas um mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo, o homem. Não abre margem para nenhum outro mediador. E você É que, mais uma vez, né? É até difícil, né? Fica até chato, porque a gente repete isso sempre, né? Maria, como medianeira, não tem ligação com mediação, né? E não contradiz, não contrapõe com a mediação de Cristo, né? O que acontece aqui? O reverendo Ageu Magalhães, ou ele desconhece o que é a questão da Maria medianeira, ou ele faz um jogo de palavras. O fato de medianeira, a palavra medianeira ter semelhança com a palavra mediação e mediador, não quer dizer que as duas palavras significam a mesma coisa, reverendo Ageu. Se o senhor interpreta a Bíblia dessa forma, né, é complicado. É muito complicado. Porque uma palavra não tem nada a ver com a outra. Medianeira não tem a ver com mediação, tá? E o que a igreja diz sobre Maria como medianeira, ela diz na mediação de Cristo. E não contra, ou oposta, ou paralela à mediação de Cristo, tá? Isso aqui que o senhor está fazendo é trazer desinformação para o pessoal que estava fazendo parte desse congresso sobre o que é a Igreja Católica. É o que eu digo, é o que eu sempre digo, né? Sempre vai ter uma interpretação equivocada daquilo que a igreja está dizendo, contradizendo com uma interpretação errada daquilo que a Bíblia está dizendo, tá? É sempre isso. É sempre essa contradição que existe. Contradição sempre vai ter nesse campo. Você tem documentos claros na Igreja Católica chamando Maria de medianeira, de advogada. A infalibilidade Sim, papal. chama. Aliás, o atual Papa veio para mostrar que a infalibilidade papal não existe, né? Ele está aí para cumprir este propósito. A infalibilidade papal, meus irmãos, é outra. Mais uma vez, o reverendo Ageu demonstra que não conhece as doutrinas católicas. A infalibilidade papal, né? O que é a infalibilidade papal? Por que ela veio, né? Com o advento das comunicações, da imprensa, jornal, né? Rádio, por exemplo, né? A igreja, ela instituiu o dogma da infalibilidade papal para deixar claro para os fiéis quando é que o Papa está sendo infalível, né? A gente entende que existe sim a necessidade da infalibilidade papal por questão de lógica,
né? É uma necessidade lógica. Se existe uma igreja com interpretação infalível, se existem concílios que dogmatizam infalivelmente, é necessário ter uma autoridade infalível para confirmar isso, né? Pô, então o dogma da Assunção de Maria é infalível. Quem diz que é infalível? O Papa, que tem autoridade infalível, que foi confiada a Pedro desde lá de Cristo, quando Cristo diz assim, ó, Pedro, confirma os teus irmãos na fé, né? Então a gente tem esse lastro bíblico, a gente tem lastro na tradição católica, né, na tradição cristã como um todo. E a infalibilidade papal não quer dizer que tudo aquilo que o Papa fala, toda a opinião pessoal daquela pessoa que está ocupando o cargo papal é infalível. É o contrário disso. É para privar e livrar os fiéis de confusões. Por quê? A pessoa que está ocupando a cadeira do Papa, ela nem sempre vai ser infalível, no sentido de ser infalível 24 horas por dia. Ela vai ser infalível no momento específico que a gente chama de ex-cátedra, que é quando o Papa menciona ou ensina algo com relação à doutrina, né, à fé e moral. É nesse momento, exato momento, que o Papa é infalível. Quando quando foi a última vez que existiu a infalibilidade papal? No ano de 1950. Então, desde 1950, não houve nenhum momento em que o Papa foi infalível. Então, o reverendo Magalhães aqui, ao citar o Papa Francisco, ele está só demonstrando que ele não conhece a infalibilidade papal. E ele está citando ela aqui ao Léo, né? Para nós que somos católicos, demonstrar que ele não sabe do que ele está falando. Outra invenção ali na Idade Média, que não tem nada de base bíblica. A Bíblia em nenhum momento diz que um homem pode falar coisas isentas de erro. E aí veja as contradições. Eles dizem que Pedro foi o Em nenhum momento a Bíblia diz que um homem pode escrever um livro infalível. Mas você acredita que a Bíblia Sagrada é infalível, é inspirada por Deus. É a mesma coisa, é a mesma mecânica, né? Mesma mecânica. primeiro Papa, não dizem? E historicamente você pode negar isso com muita facilidade. Pedro não errou? Pedro não negou a Cristo 3 vezes? Pedro, antes de negar a Cristo, ele disse para Jesus, isso de modo nenhum te acontecerá. Chamou Jesus à parte e deu uma repreensão em Cristo e levou um arré da Satanás. Foi o único apóstolo que tomou um arré da Satanás. Foi Pedro. Ué, ele não é inerrante? Aliás, Pedro era casado, né? Porque tinha sogra. Então, como é que ficam essas coisas? Um papa que tinha esposa, que tomou uma repreensão de Jesus, que negou a Jesus? Veja como é uma confusão a doutrina católica apostólica romana. A oração Não, reverendo Magalhães, a confusão é na sua mente, na sua própria cabeça, daquilo que é a doutrina católica, né? Isso aqui, reverendo Gil, é assim, eu não sou um cara que conheço profundamente cada dogma católico, né? Nossa, eu tô muito distante de conhecer profundamente cada dogma. Mas essa confusão que o senhor fez aqui com relação ao papado, com relação a Pedro, com o casamento de Pedro, isso aqui, se você jogar no Google, você acha a resposta disso aqui. Então eu pergunto, será que existe realmente um interesse em conhecer aquilo que a Igreja Católica diz sobre si mesma? Ou existe um interesse em achar possíveis equívocos e confusões nas doutrinas para que eu possa fazer uma conferência, né? É isso que me parece, tá? A questão do Papa, né? Se o Papa fosse tão simples, né, demonstrar que o Pedro nunca foi Papa, por que que existe, né, sempre existiu tantas vezes a interferência do Bispo de Roma em outras igrejas, nos concílios, Bispo de Roma anulando um sínodo, né? Se não houvesse essa autoridade do Bispo de Roma, por que que é que o pessoal lá em Constantinopla ia aceitar sínodos sendo cancelados, sendo censurados pelo Bispo de Roma? Era só eles falassem, não, vocês não têm autoridade aqui. Não ia ter nem tido o cisma do Oriente, porque nunca teve algo para ter o cisma, né?
Oração como penitência e rosário, isso é uma construção bem posterior. A Bíblia diz que nós não devemos usar de vãs repetições. E aí Cristo nos ensina a oração que deve ser feita. Purgatório. Meu Deus, falar que rosário é vã repetição. É o que eu falo, é questão de jogo de palavras, né? Cristo fala, vocês não devem usar de vã repetições. Ele não fala, vocês não devem usar de repetições. Ele fala de vã repetições. Ele traz uma qualidade para esse tipo de repetição. Então é vã repetição. O rosário não é uma vã repetição, né? Se fosse proibida a repetição, como é, né? Isso é um argumento muito, muito bacana, né? Como é que Cristo orou lá no monte da quinta-feira, né? Que precedeu a sua crucificação, ele orou 3 vezes da mesma forma, as mesmas palavras. Senhor, afasta de mim esse cálice. Se não fosse para repetir, por que que Cristo estava repetindo? Sabe? Eu não entendo por que não é honesto nas considerações, né? Purgatório. Purgatório é uma das doutrinas católicas apostólicas romanas mais terrível que existe. E a maioria dos católicos não conhece essa doutrina, porque os padres não explicam direito. Eles passam uma versão Vamos lá, o Reverendo Ageu vai nos ensinar o que é o purgatório. light, porque se eles explicarem... Aliás, basta o católico ler o catecismo para perceber o que é a doutrina do purgatório. Resumindo, é o seguinte: o católico, ele cumpre todos os sacramentos da Igreja Católica, e aí quando ele morre, ele não vai para o céu, ele vai para um lugar de fogo. O purgatório não é um spa preparando a pessoa para o céu, é um lugar de fogo. Purgatório não é um lugar de fogo. É um estado metafísico da alma e nesse estado a alma é purgada através do fogo, como é dito em 1 Coríntios, tá? Mas vamos ver o que ele vai trazer aqui mais. Alguns autores católicos dizem que o fogo do purgatório é 7 vezes pior do que o fogo que nós conhecemos hoje. Ah, pastor, mas ela vai ficar apenas uns 10 minutos. Não, ela vai ficar séculos ali. Aquele padre popular, Paulo Ricardo, eu vi um vídeo dele falando sobre purgatório, e ele tentando amaciar a situação, dizendo que, olha, é possível que não seja séculos, é possível que seja só umas décadas. Coloque a mão no fogo durante 1 minuto para ver se você aguenta. E ele tem coragem de dizer que não serão séculos, serão décadas. Fique 2 décadas pegando fogo. Essa é a doutrina do purgatório. Alguém que confessou a Cristo, que cumpriu todos os sacramentos, morre e não vai para Cristo. Vai para um inferno intermediário. Vai pegar fogo durante séculos para pagar os seus pecados, que, aliás, eles não atribuem. Purgatório não é para pagar pecados, Reverendo Ageu. Não é para pagar pecados. O senhor sabe disso. O senhor sabe que a Igreja Católica não ensina isso. O está consumado de Cristo como o pagamento de todos os pecados. A pessoa, ela tem que pagar pelos seus pecados depois da conversão. Qual é a base bíblica para isso? Nenhuma. O bandido... Vamos lá. O que é o purgatório aqui, né, pela doutrina católica? O purgatório é um estado metafísico da alma, onde a sua alma é purificada para que sua alma esteja no estado necessário para que você veja Deus face a face. A Bíblia é muito clara ao dizer que só os santos, só quem tem santidade, verá a Deus. Só os perfeitos podem ver a Deus. Isso é óbvio. Não existe imperfeição diante do Todo-Poderoso, do Santo dos Santos, né? A questão é que a justificação, isso que eu falei no meu último vídeo, a justificação protestante era uma justificação forense jurídica, onde é imputado através de uma declaração, né, a justiça no homem. Então, aquele homem, ele não deixa de ser pecador, ele não se transforma em pecador, mas ele passa a ser justo, passa a ser justificado, né, através de um decreto divino, a partir do momento que a pessoa crê em Cristo. Então é isso, eu creio em Cristo, sou justificado, morri e amanhã estou no céu. Nós, católicos, não acreditamos nisso. A justificação católica, ela se dá de forma ontológica, onde a alma do homem, ela é moldada à alma de Cristo. Nós nos tornamos Cristos. É como diz São Paulo, não sou eu mais quem vive, mas Cristo quem vive em mim. E a vida que agora vivo, não a vivo, né? Agora eu vou esquecer. Enfim, essa citação aí de Gálatas, tá? Então, a nossa justificação ela acontece de forma ontológica. Existe sim pessoas que vão e morrem e vão direto para Deus, né? Vão direto para o céu, que são os santos. Né? Por isso que existe a canonização,
Por isso que existe todos esses processos para reconhecer quem verdadeiramente está em Deus, né? No sentido de estar lá no céu, tá? E aí, para nós, a pessoa ela pode ser salva mesmo sem ter alcançado esse nível de perfeição. Por quê? Para você ser salvo, basta você ser batizado, crer em Cristo como seu suficiente Salvador e estar em estado de graça. Se você morrer em estado de graça, meu amigo, fico feliz que você vai para o céu, né? Só que você precisa que a sua alma esteja pura para estar diante de Deus. E essa purificação, ou ela é alcançada em vida, através das suas penitências, da sua vida religiosa, sua vida de oração, ou ela é alcançada através do purgatório, né? Purgatório não é uma segunda chance, purgatório não é um local de sofrimento sem motivo, né? Mas é um lugar onde a sua alma vai ser purgada e purificada para que você esteja apto a estar diante de Deus, tá? É isso que é o purgatório. Vendido na cruz, ele saiu da cruz e foi para o céu, não passou por purgatório nenhum. A Bíblia Sim, o ladrão da cruz ele vai direto para o céu. Por quê? Porque no momento ali que ele aceita Cristo, né, o próprio Cristo está diante dele e a sua profissão de fé, né, por estar registrado nas Escrituras, é suficiente e foi suficiente para apagar todas as máculas, todos os. Como é que é o termo? Todos os. As penas temporais dos pecados dele. Cristo perdoou os pecados dele ali e o seu testemunho ali, né, de que Cristo era realmente o Filho de Deus, fez com que várias pessoas se convertessem ao longo da história. Então isso foi imputado para pagar as penas temporais daquele ladrão da cruz, tá? Então, o que o reverendo Ageu fala parece que necessariamente quem morre como católico vai somente para o purgatório, né? Mas não é isso. Nós não ensinamos isso. Você pode ir, inclusive, para o céu, e é isso que a igreja sempre fala, né? Para você buscar a santidade, né? Para você fazer penitência, fazer oração, dar esmola, fazer jejum, né? Todas essas práticas religiosas que a gente entende que ajudam a transformar ontologicamente a nossa alma para que possamos estar cada vez mais moldados a Cristo, tá? É simples, é simples. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso vem o juízo. Estevão viu o céu se abrindo. Sim, meu amigo. Sim, aí. A, a, a Bíblia diz que o homem está fadado a morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Qual que é o juízo? Você vai para o céu ou para o inferno, beleza? Show, morreu em. Meu Deus, que branco que me deu agora. Morreu em estado de graça? Beleza, o seu destino eterno é com Deus. Morreu em não estado de graça, em pecado mortal, seu destino eterno é no inferno. Opa, você morreu em estado de graça, sua alma está pronta para ver Deus perfeitamente, diretamente? Não, então você vai para o purgatório. Sua alma purificou, você vai para o céu. Sua alma está pronta para ir para o céu? Tá, então você vai para o céu. É isso. Esse é o juízo, tá? Esse versículo que você usou aqui não depõe contra o purgatório. Abrindo e para ser recebido por Cristo, a evidência bíblica é Estevão morreu pelo testemunho de Cristo, né? Tem algo tem alma que mais se aproxima de Cristo do que isso, do que dar a sua vida pelo Evangelho? Não é isso que Cristo fez na cruz? Por isso que os mártires podem ser louvados e foram louvados, foram honrados desde a época primitiva, porque eles deram sua vida pelo Evangelho de Cristo. É isso que eles fizeram. Eles se moldaram perfeitamente a Cristo em vida. Por isso que eles estão no céu. Por isso que eles não passaram no purgatório. É simples. esmagadora da nossa presença com Cristo depois da morte. Purgatório é uma invenção terrível que foi colocada e é colocada na Igreja Católica Apostólica Romana. E o comércio das indulgências, que fez com que Lutero bradasse contra aquela corrupção a que chegou a igreja da sua época. Nada disso tem base bíblica. Na Bíblia, o perdão é um dom gratuito de Deus. O bandido na cruz, de novo, ele se arrependeu dos seus pecados. Indulgências, reverenda Gil, não é perdão de pecados. Inclusive, o senhor comentou no meu vídeo falando que Lutero sabia o que era indulgência, né, e tal, né?
Mais uma vez eu digo, indulgência não é perdão de pecados, nunca foi, tá? Indulgência são ferramentas, vamos dizer assim, né? São vou usar essa palavra aqui. São ferramentas para que o período no purgatório seja diminuído ou extinguido, né? Nós temos indulgência parcial e indulgência plenária, né? O perdão já foi alcançado na cruz, a pessoa já está salva, já está lá no purgatório, né? Então, as indulgências são o quê? São penitências que você faz, né? Existe todo um, um, um rito para você seguir, para você lucrar uma indulgência, certo? E essa indulgência ela é entregue, né, vamos dizer assim, para a igreja, para que ela distribua isso conforme o seu bel prazer entre as almas do purgatório, ou você pode lucrar para um ente querido, para si mesmo, né? Mas indulgência não está relacionado com perdão de pecados. Por exemplo, o que acontecia na época da construção do, da Basílica de São Pedro, né? Que foi a época de Lutero, existiu sim padres mal intencionados e mal formados que estavam vendendo as indulgências. Isso aí a gente não nega, né? Nós não negamos isso. E nós negamos que isso era uma prática ensinada e apoiada pela igreja, que não era. A igreja nunca ensinou isso e nunca aprovou isso. Inclusive repreendeu os padres que faziam isso, né? A questão aqui, para você lucrar uma indulgência, você precisa fazer uma penitência. Essa penitência pode ser jejum, penitência pode ser rezar vários rosários ou um rosário, né? Vai depender de cada, vamos dizer assim, de cada definição daquela indulgência. E pode ser uma esmola, né? Pode ser uma esmola. E na época de Lutero houve essa confusão de esmola com compra de indulgências. Apesar que existiam padres, sim, que faziam o mau uso disso, tá? Mau uso disso. Mas, por exemplo, se a pessoa não tinha condição de dar a esmola, não era negado a ela a possibilidade de lucrar uma indulgência. O que faz parecer, né, pela narrativa protestante, é que a única forma de você alcançar o perdão de Deus era comprando uma indulgência, né? Isso a igreja nunca ensinou. Nunca ensinou. Pecados e ele foi salvo, não precisou pagar por nada. Então, note, na dúvida entre Bíblia e tradição, eles sempre vão ficar com a tradição. Essa é a autoridade deles. Agora, algumas perguntas importantes para este estudo, sobre qual deve ser a nossa fonte de autoridade. Responda. Em questões históricas, qual é a forma de registro mais confiável? O registro escrito ou o registro oral? Vamos sair do contexto de igreja. Vamos para a história do Brasil, história do mundo. Qual é o registro mais confiável? Um registro oral ou um registro escrito? Em termos de transmissão de um fato, o que é mais confiável? É até bonitinho, né, falar assim, né? Contrapor assim, qual que é o registro confiável, escrito ou oral? Eu devolvo essa pergunta pro Agil Magalhães. Qual que é o registro confiável, o escrito ou oral? Por que que eu faço essa pergunta? Porque nós não temos os originais da Bíblia. Nós não temos a carta original que Paulo escreveu para Romanos, para os romanos, ou para Éfeso, para Corinto. Nós não temos essa carta original. Como é que nós podemos confiar que a carta de Romanos que tem na sua Bíblia hoje é o mesmo conteúdo que Paulo escreveu originalmente, se não for por uma tradição extra escrita, se não for uma confirmação pela tradição oral? É muito lindo falar, nossa, o registro escrito ele é muito mais confiante, né? Porque se eu escrevi ali, tá pronto e acabado. Mas nós não temos o que foi escrito originalmente. Como que a gente fica nessa questão? Né? A realidade depõe contra o seu argumento. A transmissão escrita ou a transmissão oral? Qual seria o resultado de um telefone sem fio? Aquela brincadeira das crianças, né? Em que se organiza uma fila com algumas pessoas, aí sussurra-se algo no ouvido da primeira pessoa e pede para ela sussurrar para a segunda e assim por diante. Quando chega na 10ª, a história já mudou completamente. Qual seria o efeito de um telefone sem fio de mais de 2000 anos? Se a tradição oral é tão confiável quanto as escrituras, por que Deus empregou tantos esforços para nos dar um livro de 66 livros? Por que Deus colocou tanto... Angel Magalhães, aonde está na tradição cristã que a Bíblia tem 66 livros?
Os protestantes são a única vertente cristã que não utiliza o cânon do Velho Testamento cristão. Isso é bizarro. Eles são os únicos que seguem um cânon que foi definido pós vinda de Cristo, pelos judeus que condenaram Cristo. Então, tipo assim, eles preferem a tradição oral judaica do que a tradição oral cristã. É basicamente isso. Tanta energia e tanto esforço para construir a Bíblia, se a tradição oral é do mesmo nível de valor? Se os apóstolos deveriam passar o conteúdo oralmente, por que eles escreveram as cartas e os livros do Novo Testamento? Por que Lucas Te devolvo a pergunta, Gil Magalhães. Se os apóstolos deveriam passar o conteúdo escrito, por que nem todos os apóstolos escreveram cartas? Se a única forma confiável de passar uma fonte, a revelação cristã, né, a revelação divina, fosse de forma escrita, por que que Filipe não escreveu uma carta à igreja que ele fundou? Por que Barnabé não fez isso? Por que Tomé não fez isso? Né? Por que a maioria dos apóstolos não deixou nada escrito? Se fosse tão importante e tão inerrante, né, a fonte de autoridade escrita. É um questionamento que eu faço assim que, né, parece que depõe contra os seus argumentos. que Lucas teve tanto trabalho em pesquisar e escrever um evangelho e depois escrever o livro histórico de Atos? Não era mais simples apenas transmitir oralmente? Por que tudo foi escrito? Então você começa a perceber que Deus quis que a sua mensagem fosse escrita. Confissão de Fé de Westminster. Sim, a gente não nega isso. Tanto é que nós, na igreja católica, empenhou tanto por tantos séculos para definir o cânon bíblico, para juntar esses livros, para compilar esses escritos, para traduzir isso numa linguagem popular da época, que é a Vulgata Latina. Por isso que nós nos empenhamos tantos por isso, porque nós acreditamos que Deus sim quis deixar a sua mensagem escrita, da mesma forma que ele quis ter essa tradição apostólica, né? Isso é simples. Se não fosse assim, Cristo teria deixado um livro, da mesma forma que foi feito na religião islâmica. Vem um livro pronto e tá aqui, ó. É isso. Não, Cristo fundou uma igreja, elegeu 12 apóstolos para guiar essa igreja. E essa igreja, num segundo momento, começou a escrever cartas entre si. E isso se tornou a Bíblia, tá? Gente, é só vocês olhar a linha do tempo, tá? A linha do tempo não abona o solo escritura. Não é possível. De Westminster analisa isso e diz que a mensagem foi escrita para que ela fosse preservada contra os perigos, as astúcias de Satanás, para que ela não fosse corrompida e para que ela fosse propagada mais fácil. Porque há muitos lugares em que o missionário não entra, mas o papel entra, o escrito entra. Então, qual deve ser a nossa fonte de autoridade? E aí mostra que o pessoal de Westminster não conhecia o mundo antigo. Como é que vai entrar a Bíblia nos lugares no século II, se uma Bíblia era uma biblioteca inteira de livros, de rolos, de papiros, de códex? Tipo assim, vai entrar uma biblioteca lá na casa da Joana, lá na cidade de Éfeso, que estava fazendo uma reunião cristã ali. Não faz o menor sentido isso aqui. Imagina só os apóstolos entrando nos barcos lá, né? Atravessando os mares lá, que tem o registro no Atos dos Apóstolos, com uma biblioteca nas costas. Literalmente, uma construção, né? Para caber esse livro, uma estante de livro igual essa aqui, para caber a Bíblia. Ai, 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 não faz o menor sentido prático da realidade das coisas. Algo que está escrito, provado por muitas cópias, um texto que vem do passado, ou um telefone sem fio de 2000 anos? E é mentira falar que a tradição apostólica ela é um telefone sem fio, tá? Porque a maioria das coisas da tradição apostólica, da tradição oral, está registrada de forma escrita também. A questão é que existe uma diferença material, né, mesmo, né? A Bíblia, as Sagradas Escrituras, aquele cânon fechado, né, do compêndio do depósito da fé. Por exemplo, você vai ver a estruturação do dogma da Imaculada Conceição,
Você vai ler lá, tem um documento da Igreja Católica explicando tudo. Você consegue acessar esses conhecimentos que foi desenvolvido lá na época. Você consegue ler, por exemplo, que eu tenho aqui, ó, as cartas de Santo Inácio, né? É um livrinho, tá escrito. Isso aqui não é tradição oral e eu tenho que apertar play aqui no meu iPhone para escutar. É só eu pegar aqui e ler. Vocês entendem? Em que o comunitório, ó, século V. Então, o cara exatamente explicando essa questão da tradição apostólica, daquilo que é verdade católica ou não. Então, essas contradições, essas falsas dicotomias entre escrito e oral, que o reverendo Agil Magalhães coloca aqui, nada mais é do que sofismo. O que a Bíblia nos ensina a esse respeito? Primeiro, a expressão está escrito aparece 109 vezes na versão Almeida Revista e Atualizada, 31 vezes no Antigo e 78 vezes no Novo Testamento. Já reparou isso? A importância do está escrito. Jesus refutou a tradição oral da sua época no Sermão do Monte. Se o está escrito é tão importante, aonde está escrito que a Bíblia deve ser a única autoridade de fé e moral dos cristãos? Se isso fosse algo tão importante, tão fundamental, e se fosse uma crença real dos apóstolos e dos bispos, né, dos padres apostólicos, aonde está isso? Na Bíblia e nos primeiros séculos da igreja? Sabe aonde? Em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum. Abra lá comigo, Mateus 5, verso 21. Mateus 5. Mateus 5, verso 21 é o primeiro. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Ouvistes o que foi dito. Jesus estava corrigindo aqui. Ué, não é lestes o que foi dito? Achei que era lestes, A reverendo. tradição oral da época. E de onde veio esse não matarás? Veio de um texto escrito, escrito pelo dedo de Deus, que foram os 10 mandamentos. Pois o texto escrito foi deturpado e agora Jesus está retomando o texto escrito, que era o espírito da lei. Verso 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Jesus não está refutando o que está escrito, porque o judeu, ele tornou-se legalista. O judeu, veja o verso 33, aí eu explico, eu dou o meu exemplo. Verso 33, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Quer dizer, o judeu era legalista, ele não matava, mas mandava matar e achava que no juízo final ele não seria culpado. Não foi ele que sujou a mão de sangue. E aí... Ou seja, reverendo Agil, que você está provando que o texto materialmente falando, né, os escritos, não matarás, não adulterarás, são suficientes. É preciso ter uma interpretação externa a isso. Ó, o próprio Cristo fez isso, né? Vocês ouviram dizer, não adulterarás. Mas eu vos digo, se você cobiçar a mulher do próximo no seu próprio coração, já adulterou no seu coração. Então, Cristo está dando o quê? A interpretação verdadeira e correta daquilo que está escrito, né? É Jesus Cristo cumprindo o papel do magistério, né? Você mesmo, sua própria citação está provando aqui que a escritura, materialmente falando, não é suficiente. E aí Jesus, ele está colocando em revisão alguns mandamentos do decálogo dos 10 mandamentos, para corrigir a deturpação da tradição oral da sua época. Jesus está voltando ao que está escrito. Assim também, no 38, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente, e no 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Logo em seguida, ele não ensina ao contrário do que está escrito? Cristo não faz isso? Eu vos digo, amarás o teu inimigo. É isso que Cristo faz? Inimigo. Então note que Jesus, ele sempre retorna ao que está escrito. Aliás, ele anunciou no começo do Sermão do Monte, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la, eu vim para ratificá-la, e a lei estava escrita. Os 5 livros do começo da Bíblia são lei. Os 3 usos estão ali, né? A lei moral,
É, reverendo, mas o fato, a lei não existe porque ela está escrita. O escrito da lei existe porque a lei já existe anteriormente do escrito dela. Não sei se ficou claro o que eu estou falando, né? Por exemplo, a lei de Deus, ela não existe porque ela foi escrita lá em Moisés. Não, a lei de Deus, ela já existe anteriormente a isso, né? Anteriormente a isso, né? Então, se não é o fato de estar escrito que faz com que a lei seja lei. A lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Jesus veio confirmar a lei, especificamente aqui a lei moral. Jesus disse, está escrito por 3 vezes a Satanás para repeli-lo. Note, Jesus é a própria palavra de Deus, é o verbo, o logos encarnado. Ele tem autoridade e ele nos deu ensinos que não estavam registrados, mas na sua tentação contra Satanás, ele fez questão de citar a Bíblia. Ele citou o que estava escrito por 3 vezes. Você conhece o texto, né? Mas vamos para lá, está aqui perto, Mateus 4, 7 e 10. O 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Verso 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o verso 10, então Jesus ordenou, retira de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Jesus, para provar fatos sobre o Messias, citou Interessante. Por que que Cristo utiliza a Bíblia? Porque Satanás estava utilizando Bíblia e citações das Escrituras. É o que todo herege faz. Todo herege ele usa a Bíblia. Ário utilizou a Bíblia para provar, entre aspas, que Jesus Cristo não era Deus. Deus igual ao Pai, né, no caso, né? E como que foi combatido o arianismo? Pela tradição dos apóstolos. citou as Escrituras, no caminho de Emaús. Lembra-se? Ele cita as Escrituras. Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Aqui não é o caminho... Sim, é na sequência. Na sequência do texto do caminho de Emaús. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aqui Jesus já dá o cânon do Antigo Testamento, né? A lei, os profetas e os salmos. Ele não fala salmos, né? Ele fala os escritos, né? E os escritos não é composto somente por salmos. No Concílio de Jerusalém, ninguém recorreu à autoridade humana, embora fossem os apóstolos que estavam ali. Mas eles recorreram às Escrituras. Atos 15, de 13 a 18, você se lembra, né? O que fez com que o Concílio de Jerusalém fosse convocado foi que alguns judeus estavam insistindo que os novos convertidos deveriam passar pela circuncisão para se tornarem cristãos. E houve contenda e não pequena discussão entre eles com Paulo, e aí os apóstolos resolveram chamar os presbíteros das igrejas, os líderes das igrejas, para subirem a Jerusalém para discutirem o assunto. E eles usaram o quê? A tradição oral, as falas dos apóstolos? Ou usaram as Escrituras? Veja Atos 15, 13 a 18. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. A Bíblia mostra que ela é perfeita. Gente, olha pra você ver. O que que ele faz? Ele usa uma passagem de Atos 15 dentro do Concílio de Jerusalém, onde existe uma citação das Escrituras. Pessoal, vocês sabem quantas citações tem dentro do Catecismo da Igreja Católica? É mais de 3.000 citações. Se for só por citação, né? Então, o reverendo João Magalhães deveria seguir o Catecismo da Igreja Católica, né? O fato de citar escrituras não é muito diferente de falar que que somente a escritura é a autoridade final e inerrante e infalível para questões de fé e moral. Isso aqui é absurdo, essa citação aqui. O Salmo E tanto é que o concílio vai determinar coisas que não estão nas escrituras, né? 19, 7. Porque se eles fossem usar só a escritura, teria que sim que fazer a circuncisão. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E a escritura, testemunho do Senhor a lei do Senhor é perfeita. O Salmo 19.
Ó, ele fala que a escritura é perfeita. O que Salmo 19:7 A Bíblia diz? mostra que ela é perfeita. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E a Escritura é A lei de Deus ser perfeita é diferente de dizer que a escritura é perfeita. Não estou falando que a escritura não é perfeita. Estou falando que lei e escritura são coisas distintas, tá? completa e suficiente. E quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, inspirado. Eu viro protestante agora se ele conseguir provar que em 2 Timóteo 3:16, 17 diz que a escritura é completa e suficiente. Vamos ver se é possível. Pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como é que nós vamos deixar a Escritura de lado agora e sobrepor uma autoridade chamada tradição sobre a Escritura, se a Escritura é perfeita, é suficiente? A gente não viu, né? A gente vê que a escritura é útil, né? Que ela é inspirada, mas esse versículo não diz que somente a escritura é inspirada e que somente a escritura é útil, tá? Esse é o problema, né? O problema é você tomar um versículo que está dizendo uma coisa, né? E essa coisa não está se colocando como exclusividade, né? Por exemplo, o texto diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil, né? Para o ensino e tal. Ela não diz que somente a escritura é inspirada e somente a escritura é útil para isso. Ela diz que a escritura é. Aí você pega desse versículo e construir um solo escritura, é no mínimo um salto lógico, né? No mínimo. Vamos a versículos bíblicos que mostram a importância das Escrituras. É uma acusação. Bom, pessoal, vamos lá. A gente já tá aqui com quase, quase 1 hora de vídeo. Eu vou parar por aqui, tá? E depois vou gravar um vídeo de continuação. Mas o que a gente tem que ter em mente aqui? Existe uma grande diferença entre dizer que a escritura é útil, que a escritura é inspirada por Deus, que ela é palavra de Deus, do que dizer que somente ela é aquilo que ela se propõe. É dizer que somente ela é autoridade, que somente ela é infalível, né? A gente não vê em nenhum momento nas escrituras isso, né? E a gente percebeu aqui também, né, que o reverendo Ageu Magalhães diz que a tradição católica contradiz com as escrituras, enquanto que, na verdade, a gente percebeu que aquilo que ele acha que a tradição católica contradiz com aquilo que ele acha que a Sagrada Escritura está dizendo, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo até aqui, a gente vai continuar. Deixe aqui o seu curtir, o seu joinha no vídeo, isso ajuda muito. Deixe também seu comentário, tá bom? Compartilha com seu amigo que é protestante, está em cima do muro. Tá? Eu quero atingir esse tipo de pessoas. E se inscreva no canal, ative os sininhos de notificações para você receber o nosso conteúdo em primeira mão. Fique com Deus, né? Salve Maria e viva Cristo Rei.